Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui eu vou comentar sobre uma notícia bombástica que circulou aí esses dias pelas redes sociais e tal, que é isso aqui: Exército exclui pensionista do Fusex e os advogados iniciam a reversão do que considera uma grande arbitrariedade. Aí o pessoal andou perguntando o que é e já culpou a lei 13954, mas na verdade eu estava estudando sobre esse assunto. Isso não tem a ver com a lei 13954, tá? E isso aqui na verdade começou a acontecer antes mesmo da lei 13954 ser sancionada. Isso aí deve estar em outros sites. Esse aqui é o site da Sociedade Militar, revista Sociedade Militar, tá? Que tem essa matéria aqui, dia 17 de fevereiro, tá? Mas deve ter em outros sites, tá circulando isso aí pelas redes sociais, pelo Facebook. E até nos meus vídeos o pessoal pediu para explicar sobre isso aqui, tá? Pode ver que nem no título eu não vou colocar a lei 13954, porque não tem nada a ver com a lei 13954, mas digamos assim, é correlato. Tem a ver com a, a lei de remuneração e de pensões dos militares. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Como diz aqui nessa própria reportagem, eu comecei até por aqui, tudo começa aqui, nessa portaria 244 DGP de 7 de outubro de 2019, que está no boletim 42 do Exército, tá? Tá aqui. Então vamos dar uma olhada o que diz afinal essa portaria, tá? E eu elenquei aqui os principais pontos dela. Aí ela fala basicamente o que? Orientações para recadastramento de pensionista militar que comprove o vínculo de dependência constituidor de pensão militar, tá? Para efeito do uso do FUSEX, assistência médica hospitalar no âmbito do Exército. Tá? O que acontece é o seguinte: o que o Exército está fazendo, ele está consertando uma coisa que eles fizeram errado, que foi permitir que pensionistas que não tivessem o vínculo de dependência tivessem acesso ao FUSEX. E agora eles estão desfazendo isso aí. Tudo amparado aqui bonitinho. Tá? Aí começa isso aqui, ó. Fica estabelecido aqui, tá? Que a pensionista militar que não possui vínculo de dependência constituidor de pensão militar, nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 50 do Estatuto dos Militares, não vai ter direito à assistência médica hospitalar. Então vamos dar uma olhada nesse artigo 50 do Estatuto. Tá? O artigo 50 realmente, o parágrafo 2º e 3º, ele foi alterado pela 13954. Mas o que ele foi alterado? São os parágrafos que tem o rol de dependente, aquele famoso rol de dependente que foi diminuído, gerando economia. Mas não foi por causa disso que veio essa portaria. Porque essa portaria ela se ampara, né, aqui, ó, artigo 50. Tá? São direitos dos militares. Tem vários incisos aqui. Aí quando vem parágrafo 1º e tal, parágrafo 2º, são considerados dependentes dos militares. Aí tem vários casos aqui: esposa, filho menor de 21, filha solteira, desde que não receba remuneração, filho estudante, mãe viúva, enteado. E aqui é interessante isso aqui, ó: a viúva do militar, enquanto for viúva, enquanto permanecer nesse estado, e os demais dependentes mencionados de 2 ao 6, ou seja, o militar morreu, a viúva dele fica lá com o filho, filha, enteado e tal, né? E outros que estavam ali instituídos como dependentes passam a ser dependentes dessa viúva, que passa a ser a principal, o titular para termos ali do uso da assistência médica. E o parágrafo 3º é que eles são ainda considerados aqueles casos especiais, aqueles dependentes que o cara tem lá e fala: eu quero colocar, por exemplo, a mãe solteira, madrasta, viúva e tal, por causa disso, 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 disso. São pessoas que dependem daquele militar, não recebem remuneração. Tudo bem, tudo isso aqui foi retirado pela 13954, mas nós vamos ver que aquela portaria, ela se ampara exatamente aqui, ó, principalmente nesse inciso 7 do parágrafo 2º, tá? Que é um dos que foi revogado pela 13954, tá? Mas ela se ampara no que dizia esse texto anterior. Vamos voltar lá. Aí o artigo 3º aqui diz, né, que
fica estabelecido que deverá ser o processo de recadastramento dos últimos 5 anos, nós vamos entender por que esses 5 anos, né, a contada data dessa presente portaria, e que não se enquadre no inciso 7, né, do parágrafo 2º do artigo 50 do Estatuto dos Militares, né, que é exatamente o que a gente viu lá. É o caso da viúva. O que acontece? Eu vou explicar aqui assim, de forma mais resumida. Tem um militar, tá? É porque beneficiário de pensão é uma coisa e dependente é outra. Tem um militar, aí ele tem, digamos lá, uma filha. Essa filha, ela poderia ser dependente dele até 21 anos ou até 24, se for estudante, desde que não receba remuneração. É o padrão, tá? Passou disso, não é mais dependente. Só que a lei de pensões mantinha a pensão para a filha. É independente disso aqui. E a filha, que é beneficiária para a pensão, era de qualquer condição. Ou seja, ela podia ser velha, podia ser casada, podia receber pagamento, salário, que ela ainda seria beneficiária da pensão. Ou seja, o militar morreu, deixa a pensão para essa filha. Poderia deixar a pensão para essa filha. Quem chegou no ano de 2000, vivo, passou a pagar 1,5%, também manteve esse direito, tá? Que existia na legislação anterior e foi cancelado pela MP 2215. Tá? Mas isso não dava o direito da filha ser dependente, ou seja, a filha saiu dessas condições aqui, que estavam no parágrafo 2º ou no parágrafo 3º, ela deixava de ser dependente. Ela não poderia mais usar o fundo de saúde das forças, mas ela poderia no futuro, quando o pai morresse, receber a pensão como beneficiária. Ou seja, são coisas distintas, mas que às vezes ficam confusas, principalmente na nossa mente. E, pelo visto, no Exército também, porque eu ouvi dizer que na Marinha, filha de pensionista nunca recebeu pensão mesmo. Já há muito tempo que isso não acontece. O Exército, pelo visto, estava errando. A Aeronáutica eu não sei como é que está isso aí. Não ouvi falar nada sobre isso, mas talvez já não receba, por isso não dá problema. O Exército estava pagando, estava permitindo usar o FUSEX, nesse caso, e, pelo visto, agora vai consertar, né? Então vamos lá, e aqui o artigo 4º ela diz, né, como o processo de recadastramento, tá? Aí dá aqui alguns procedimentos, né, amparado nessa lei 9784 de 1999, especialmente artigo 2º, 3º e 26. Tá? Esse artigo 2º, 3º e 26 dessa lei aqui, a gente vai dar uma olhada neles, e basicamente ele, vamos lá, o artigo 2º fala de princípios e critérios para fazer esse trabalho aqui dessa lei, que é o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, artigo 2º, critérios e princípio. Tá? O artigo 3º, ele fala de direitos do administrados. Tá? O administrado tem o seguinte direito, tal, tá aqui. E o artigo 26, o que fala o artigo 26? Ele fala da comunicação aos administrados. Por exemplo, uma intimação, o que tem que ter? Uma intimação e assim vai. Tá? Então, os procedimentos aqui dessa portaria estão amparados nesses artigos dessa lei. Tá? E, em especial aqui, esse inciso 4, desse artigo 4º aqui dessa portaria, ela aponta especificamente o caso em que a pensionista vai ser descadastrada do FUSEX, com amparo nos artigos 53 e 54 da mesma lei, que a gente vai dar uma olhada aqui agora. Tá? O que diz o artigo 53 e o artigo 54? Tá? A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Aí, se essas pensionistas que estão sendo retiradas do FUSEX vão lutar por direitos adquiridos, cabe a cada um buscar um advogado e ver o seu amparo para ver se consegue fazer isso. Eu não sei dizer. Tá? O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis para os destinatários, ou seja, é o caso, porque é favorável para que os usuários do FUSEX possam usar o FUSEX. Tá?
Então, nesse caso, o direito de anular esses atos decai em 5 anos. Por isso que tem o prazo de 5 anos. Aquelas pensionistas, aqueles pensionistas que estão há mais de 5 anos, não vão ser retirados por causa disso, por força desse artigo 54. Tá? E aqui tem alguns parágrafos e tal que pode, caso alguém venha pleitear na justiça para reverter isso aí, tá aqui, tem uns parágrafos aqui que um advogado pode orientar. Tá? Cabe recurso, tá? Primeiro aqui, o interessado pode requerer permanência. Onde é que está isso? Tá aqui no artigo 5º. Tem um prazo de 30 dias para requerer permanência e tem um modelo aqui no anexo, um modelo de requerimento, aqui no final. Eu, fulano de tal, os dados aqui, pelo seguinte motivo, aí vai expor os motivos e apresentar a documentação. Tem esse prazo aí de 30 dias para requerer que se permaneça. Tá? E eles vão analisar isso aí tudinho. Tá? O processo de recadastramento vai ter que analisar isso aí tudo. Tá? Aqui no artigo 10, aí ele diz: após análise dos documentos conforme inciso 3º do artigo 4º, que é exatamente o requerimento, tá? Que se fala aqui no artigo 5º, aí a comissão vai emitir um parecer, tá? Para ver se a pessoa vai ser recadastrada ou não. Se ela for, se não tiver problema nenhum, vai continuar sendo beneficiário ali, usuário do sistema de saúde. Se não, vai ser retirado, tá? Vai ser concedido, nesse caso, se a pessoa for retirada, um prazo de 90 dias, tá? Para a pessoa ser efetivamente retirada. Não vai ser retirada assim da noite para o dia, ela vai ser notificada e tal, em 90 dias vai sair, tá? E o artigo 11 aqui diz que cabe o recurso, tá? E aqui diz o procedimento, como deve acontecer, inclusive apontando mais um amparo lá no artigo 56 da Lei 9784, que ela simplesmente diz como que deve ser esse procedimento, né? As decisões administrativas e tal, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Como que deve acontecer esse processo. Ou seja, se alguém for tentar brigar na justiça, pode até apontar erros no processo. Tá? O artigo 14 aqui diz que deverá haver um pagamento da dívida desse usuário que será retirado. Ou seja, se tiver descontos pendentes, vão ser cobrados. Esse pagamento pode ser parcelado ali, né, no contra-cheque do pensionista. Tá? E aqui é interessante que mostra mesmo que eles estão consertando erros. É que a partir aqui do artigo 17 tem uma série de revogações e alterações de artigos em outras portarias. Por exemplo, artigo 17, ele revoga o artigo 33 dessas IR 3039, tá? Que é a portaria tal aqui de 2008. Vamos ver o que diz aqui esse artigo 33 dessa outra portaria aqui. Artigo 33. Ela fala exatamente a filha do militar falecido que se tornar pensionista. Exatamente por quê? Porque a filha do militar, salvo se ela esteja enquadrada em outro motivo para ser dependente, ela não vai ser usuária do FUSEX. Tá? Então isso aqui está totalmente fora do contexto, eles já revogaram isso aqui. Tá? O artigo 18, ele altera o artigo 3º dessa mesma IR 3039, tá? E coloca um novo texto. Está aqui o novo texto. Basicamente, eles estão colocando aqui, pensionistas que possuem vínculo de dependência com a instituição do constituidor de pensão nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 50 da Lei Estatuto dos Militares. Vamos dar uma olhada lá nesse artigo 3º dessa mesma IR aqui. Tá? Artigo 3º e já esqueci aqui o artigo 3º, inciso 1. Não é aqui. Aqui. Artigo 3º, inciso 1. Beneficiários titulares são militares ativos e os pensionistas, simplesmente. Ou seja, englobava tudo.
E aqui eles simplesmente acrescentaram o que aqui? Pensionistas que possuem vínculo de dependência, tal, conforme o Estatuto dos Militares. A mesma coisa acontece aqui, ó, artigo 41 e inciso 14 do artigo 68 da mesma IR 3039. O que eles estão fazendo aqui? Artigo 41, inciso 14 do 68. Tá? O beneficiário que se tornar dependente, que se tornar pensionista, como é que está o novo texto aqui? O que eles estão fazendo? O beneficiário que se tornar dependente, segundo o inciso 7º do artigo 50, sempre Estatuto dos Militares. Ou seja, eles estão sempre mostrando que o amparo tem que estar lá no Estatuto dos Militares. Quem é que pode ser dependente? Vamos lá no 14 do 68. Inciso 14. Beneficiário para pensionista e seus dependentes. E o que diz aqui o novo texto? E seus dependentes, segundo o inciso 7º, tal, Estatuto dos Militares. É que é a mesma coisa dos outros, tá? Alterar o artigo 3º da IR 3038, tá? Aí já é esse outro arquivo aqui. Alterar o artigo 3º da 3038, tá? No inciso 6. Beneficiário do FUSEX é um militar do Exército e tal, que possui dependência nos termos, tá? Aí sempre Estatuto dos Militares. Vamos lá no inciso 6º. Estava aqui, ó. Pensionista simplesmente não diz, não mostra, não declara que é o amparo conforme o Estatuto dos Militares. Então é isso que o Exército está fazendo. Eles viram que erraram e viram que consertando esse erro eles podem economizar, porque vai ter menos gente usando, né, o fundo de saúde. Tá? Então, né, mais uma vez, resumindo, o que acontece é o seguinte: as filhas de militares que são beneficiárias para pensão, isso não implica que elas sejam dependentes deles. Passou ali dos 21 anos ou dos 24 anos, no caso de estudante sem remuneração, deixa de ser dependente. Aliás, na verdade, a gente deve ver a partir de agora como é que é esse novo amparo, né? Porque até os dependentes mudou. Os dependentes são só cônjuge, filho enteado menor do que 21 anos ou inválido, e o resto tudo foi revogado. E não podem ainda ser, desde que devidamente declarados e tal coisa. Aí o filho enteado estudante menor de 24 anos de idade, pai ou mãe, e tutelado ou curatelado, ou menor de 18 anos que viva sob a guarda por decisão judicial. Então ainda existe, né, esse amparo. Então, quer dizer, passou disso aqui. Não é menor de 21 anos, não é menor de 24 anos, sob dependência econômica e devidamente declarado, essa filha não é dependente. Ainda que ela seja beneficiária de pensão, ela vai receber pensão quando o militar morrer, mas não vai usar o fundo de saúde. Isso vale para as 3 forças, beleza? Então, caso vocês achem que pode ser revertido isso aí, tem que procurar um advogado. Eu vou deixar o link de todos esses artigos, essas portarias, leis aqui que eu consultei, né? E o advogado vai orientar, ó, tem como fazer ou não tem como fazer, beleza? Então é isso aí, pessoal.